Olá, sejam todos bem-vindos ao Com Nelton às 12. O futuro de Foz, você pergunta e Nelton responde. Hoje, dia 17 de setembro, a gente vai ter mais um desses diálogos com Nelton Friedrich, que agora é candidato oficial pelo PDT a prefeito de Foz do Iguaçu. Lembrando que vocês podem enviar as suas perguntas, aquelas que serão respondidas nas lives do Conelton às 12 todas as quintas-feiras, através do e-mail contato@nelton.com.br. Vocês também podem enviar suas perguntas pelo Instagram, no @NeltonPDTFoz, como também pelo Twitter, @NeltonPDTFoz. Siga, acompanhe as publicações. Você também pode enviar as perguntas pelo Facebook de Nelton Friedrich. A gente vai estar recolhendo elas e vai estar trazendo aqui para que consigamos levantar algumas discussões. Bem como seus comentários. Já dizemos que os seus comentários que podem ser deixados aí enquanto a live acontece, enquanto você assiste esse vídeo, antes ou depois da gravação, a gente vai estar recolhendo e pegando a sua opinião, porque consideramos importante. Passo agora a palavra para Nelton Friedrich. É uma alegria esse encontro que estamos tendo toda quinta-feira, 12 horas, Nelton às 12, e por isso eu quero ser muito grato para poder responder muitas perguntas que estão surgindo e principalmente fazer esse diálogo que creio ser fundamental para conhecer mais não só os pré-candidatos, as pessoas que estão disputando uma eleição, mas também dos seus compromissos, da sua história e principalmente essa oportunidade de interação, que é uma forma muito democrática do que nós poderíamos chamar da democracia em rede. E é por essa razão que eu começo fazendo um comentário que traz, acima de tudo, a atualidade do que se deu no dia de ontem, porque tivemos, dentro do espírito que a lei estabelece, a realização da convenção que definiu a candidatura de Nelton Friedrich a prefeito de Foz do Iguaçu. E também essa perspectiva de Hamilton, do partido Rede, para vice-prefeito. Eu gostaria de informar, portanto, que essa escolha sobre o nosso nome diz respeito, portanto, a um projeto para Foz do Iguaçu. Não é apenas a questão pessoal da candidatura, mas é fundamental que a gente possa conectar as duas coisas. Essa questão imprescindível que nós tenhamos, na verdade, candidatos que tenham um compromisso claro com a sociedade. E no meu caso, essa nossa luta histórica, não é? A gente vem, por exemplo, de mais de 35, quase 40 anos, em vários desses momentos, tendo disputado a eleição. De repente, eu passei praticamente 18 anos sem disputar a eleição, porque acredito que também é possível fazer boa política, mesmo sem mandato. Um exemplo que tive em vários momentos em que exerci funções, contribuí com várias realizações, mesmo não tendo mandato. É o caso típico em Foz do Iguaçu, e que durante quase 14 anos, participando ativamente da diretoria de então, mas principalmente criando um programa de Água Boa, que foi, como todos já têm conhecimento, um programa que atingiu não só o Brasil, mas foi para a América Latina e vários outros países do mundo. Mas o que eu queria dizer é que essa convenção, ela teve, evidentemente, esse componente democrático e a riqueza que a votação foi por unanimidade. A escolha para a candidatura, portanto, foi uma escolha unânime. Isso nos enche de energia. Isso nos coloca dentro desse compromisso que é histórico, de utilizar nossas experiências, utilizar o que tenho, portanto, de contribuição já dada, mas de visão de futuro, de compromisso, de modernidade, desse olhar muito estratégico, com visão do futuro e trazer o futuro para mais perto. Então, registro aqui essa responsabilidade, que a partir de ontem ela se consolida, ela se legaliza, a responsabilidade de construir com você a cidade que tanto desejamos. É nesse sentido que eu também agradeço a todos que participaram da convenção, que ajudaram a realizá-la e, evidentemente, das tratativas que foram possíveis para que pudéssemos alcançar de maneira exitosa essa etapa. Agora vamos falar, acima de tudo, para responder e falar sobre perguntas que chegaram. Eu começo falando sobre
portanto, comentários nos nossos canais de redes sociais, e de início a Gláucia Varken de Souza faz o seu comentário. A Gláucia Varken de Souza diz: admiro o Nelton, vai elevar o nível dos debates e propor um pensamento inteligente nessas eleições. Olha, Gláucia, eu sou grato pela sua referência e também agradeço essa sua ação e dizer que não há dúvida de que nós, de maneira humilde, mas temos essa determinação, tenho essa determinação de exatamente colocar à disposição. Gente, a experiência que nós já tivemos, começando muito cedo, já sendo um candidato a prefeito que foi de Toledo apenas com 25 anos. Depois, deputado estadual, num período muito adverso, ainda nós estamos num período autoritário no Brasil. E já como deputado estadual, muito cedo, um dos projetos que apresentei na Assembleia, até hoje tem a sua atualidade. Imaginem, estamos falando lá do final da década de 90, início da década de 80. Nosso projeto é criar um desenvolvimento regional, na época não falávamos sustentável, mas um projeto de desenvolvimento integrado de todo o oeste do Paraná. E a nossa proposta é que 5% de CMS, que o Estado arrecada, ficaria num fundo para exatamente estimular esse desenvolvimento regional integrado. Então, eu tenho muito presente a necessidade de planejamento, de projeto estruturante, consistente, que possa atender o presente, mas também o futuro. Isso faz com que eu tomo aqui a iniciativa de dizer que nestas eleições, nos debates que teremos, nos programas, inclusive, de rádio e televisão, mas, evidentemente, também nas nossas redes sociais e também de maneira direta com o público, na medida do possível, em função das dificuldades que a pandemia nos apresenta, de dizer que estaremos, portanto, traduzindo esse nosso projeto municipal de desenvolvimento, essa visão de que Foz do Iguaçu pode fazer muito mais e melhor, tendo a centralidade também nas pessoas, centralidade também nos bairros, nas comunidades, portanto, um projeto local de desenvolvimento, talvez um novo nome da economia, desenvolvimento local, não só aguardar o desenvolvimento que é importante, que não podemos abrir mão, que inclusive é nacional, é internacional, mas é o poder local, que pode muito mais do que hoje nós temos de realizações, nós temos de iniciativas. Por isso, grato pela sua contribuição, Glácia. E eu vou, em seguida, ao agradecer essa oportunidade, dizer que também é um compromisso nosso, e com o povo de Foz do Iguaçu, esta determinação de propor e fazer, eleger-se prefeito para fazer, para realizar. Mas nós temos também o Valmir Roveder, ele diz com certeza, com essas secas, a energia solar é a solução, com tecnologia brasileira. Valmir, eu quero dizer que esse seu comentário, é evidente que ele foi feito naquela live muito boa que tivemos, energia solar para todos, aterrissar nos municípios, no caso em Foz do Iguaçu, com energia solar. Então, como vimos até naquele momento, além de ser viável, a energia solar pode ser uma excelente oportunidade para a geração de emprego em Foz do Iguaçu. Por isso, é uma das nossas bandeiras. Eu diria assim, é uma das grandes bandeiras que temos, e com essa bandeira, eu diria assim, agregar a questão das energias. Veja o que acontece em Foz do Iguaçu. Nós temos a maior geradora de energia hidroelétrica do mundo. Portanto, a energia produzida pela água, com esse ativo da água pela extraordinária riqueza do Rio Paraná. Um rio, portanto, que tem um fluxo d'água extraordinário. Está entre as 10 maiores bacias hidrográficas do planeta. Pois bem, simultaneamente à questão hidroelétrica, é preciso que a gente possa agregar as outras energias limpas. E aí, este sonho que tenho, e vamos executá-lo, transformar Foz do Iguaçu numa referência nacional e internacional em energias renováveis. Não é possível que um prefeito fique de braços cruzados, vendo a própria Itaipu gerando tanta energia, aí, quem sabe, mais preocupado com os royalties. Nós precisamos fazer com que haja essa articulação das forças. É preciso que a gente possa fazer de Foz do Iguaçu, como disse, uma espécie de meca
de energias renováveis. Já tem a expressão mundial de hidroeletricidade. Por que não a energia solar? Nós somos um país continente que é o único do mundo, o tamanho que tem o Brasil, que tem sol o ano inteiro. E dentro desse país, Foz do Iguaçu, tem, eu diria assim, sol muito abundante o ano inteiro. E por que não aproveitar esse bem da natureza, essa extraordinária riqueza que o sol nos proporciona, de fazer com que tenhamos energia, principalmente nesse sentido da autogeração. Esse é um fato novíssimo na história da energia. Antigamente, até algum tempo atrás, toda a energia tinha um grande controle, um grande investimento, e aí também um controle político, um controle tecnológico. Então, por essa razão, o momento é outro. Nós estamos vivendo a possibilidade de cada um gerar sua energia, ou ter uma geração distribuída. Nós já tivemos experiência que contribuímos decididamente quando em Ajuricaba, por exemplo, lá em Marechal Cândido Rondon, numa microbacia, com grande produção de leite, de aves e de suínos, foi possível canalizar o metano, instalados os biodigestores, para que esses dejetos de animais, pudéssemos fazer com que eles pudessem gerar energia e adubo. Pois bem, o que aconteceu? Foram feitas canalizações para canalizar o metano desses biodigestores, e aí voltando para as propriedades, para que o gás de cozinha fosse o gás, portanto, biometano, e com isso a gente tinha e via a dona de casa, a família, afinal de contas, lá acionando o gás que vinha do problema que antes era grave e se transformou numa solução, e os dejetos dos animais sendo energia, mas ao mesmo tempo para secar grãos, portanto também até para isso. E aí a terceira etapa seria energia dos dejetos dos seus animais para produzir, portanto, a automotiva, a energia automotiva, por exemplo, para carregar bateria ou até botijões de gás de biometano, de forma que nós daqui a pouco tivéssemos um pequeno produtor libertado absolutamente do diesel, libertado até da gasolina, mas libertado também, evidente, da energia elétrica, a energia para secagem de grãos. Estou citando alguns exemplos para aterrissar agora onde eu queria. O Brasil está perdendo uma oportunidade extraordinária, mas Foz pode sair à frente. Foz pode recuperar um papel extraordinário, sim. Por quê? Porque, afinal de contas, tendo o sol que nós temos, por que a gente não articula todas as forças, desde o incentivo de um lado, da questão tributária também, da questão dos impostos, do IPTU, do ISS e tantas outras maneiras, para incentivar que nós tenhamos mais energia solar. Para se ter uma ideia, no Brasil, apenas 1%, 1% de toda a energia gerada, ela tem origem no sol. Quem sabe nós podemos chegar a 15%, 20% em pouco tempo. A Alemanha, que tem 6 meses de neve, vai chegar em 2025 com 25% toda a sua energia do sol. E nós, pasmem, com sol o ano inteiro, com 1% da energia gerada tendo como origem no sol. Então eu vou, para não alongar, porque é um assunto muito palpitante, de dizer, por exemplo, de como que nós podemos ter uma série de mecanismos que nós vamos mostrar concretamente na campanha que isso é possível fazer. Como é que eu posso ter, por exemplo, uma decisão que é política, e vou fazer, de que nenhuma escola de Foz do Iguaçu deixa de ter energia solar, que nenhuma creche deixa de ter a energia solar, que nenhum novo conjunto habitacional seja feita sem que as casas já tenham energia solar. Por outro lado, nós podíamos falar dos prédios públicos, mas nós podíamos fazer um grande estímulo para que também a energia solar estivesse no comércio, na indústria, enfim, em todos os lugares, para facilitar, portanto, essa nova extraordinária energia, que é a energia renovável, a energia solar. Só que um detalhe, por isso a gente tem que visitar as universidades, tem que trazê-las para o projeto, os centros de pesquisas, os parques tecnológicos, a inteligência que temos, os institutos tecnológicos, para produzir paulatinamente componentes nacionais. Não é só importar da Alemanha ou da China ou do Canadá. Onde é que se viu isso? Tem que ter o mínimo de respeito para com esse país e com o seu povo.
de aproveitar potencialidades como essa que estou dizendo e fazer com que ela possa trazer o benefício diretamente, por exemplo, a quem trabalha. Uma pessoa que ganha um salário mínimo e meio, dois salários mínimos, que é a maioria dos trabalhadores no Brasil, e num país com tantos milhões de desempregados, infelizmente, precisa ter esse tipo de atitude. Tem muita gente que gasta 20% do que ganha, 30% do que ganha, ou às vezes tem que até pedir ajuda para que tenha água, a energia da Copel, quando ele pode ser um gerador de energia. Então, eu quero dizer, ao finalizar esse comentário, que sou muito, muito determinado a compreender os tempos novos da era das energias renováveis. E é uma grande geradora de empregos. No mundo inteiro, as energias renováveis estão previstas as gerações de mais de 23 milhões de empregos até 2023. Não é brincadeira. E a gente aí praticamente dormindo em berço esplêndido. Então, eu agradeço ao Valmir Rohweder pelo seu comentário, pela sua colocação. E vou agora diretamente a outra mensagem. Rubian Weiss. Boa, Nelton. A política precisa de menos politicagem e mais visão. Obrigado, Rubian. Eu quero dizer, Rubian, que essa sua colocação talvez esteja no eixo principal das mudanças que nós precisamos no Brasil. A política como arte e ciência de bem servir. O que nós mais temos hoje é políticos que se servem da política, se servem de mandatos, se servem da política para atender os seus interesses, ou apenas da continuidade dos seus mandatos, que fazem da política para atender interesses de grupos, e muitas vezes até de interesses lá de fora, até de multinacionais. Recuperar esse extraordinário conceito, o valor de ser a política uma arte e uma ciência de bem servir, de benfeitor, é, sem dúvida, algo decisivo. E aí eu posso falar, me permita. Quero dizer, Rubian, que toda a minha vida, com todos os cargos públicos que exerci, de deputado estadual, depois secretário de Estado, de uma das principais secretarias do Paraná, que tinha o maior orçamento dentro do governo do Paraná à época. Depois fui, evidentemente, ser presidente de uma fundação de estudos de projeto, Fundação Alberto Pasqualini. Passei depois um período como secretário especial do prefeito de Curitiba. Aí acumulei a experiência de quase 14 anos numa diretoria da Itaipu Binacional, quando criamos tantas iniciativas que foram e repercutiram aqui e fora do Brasil. Pois bem, em toda essa vida, não tem um processo em que está sendo acusado Nelton Friedrich de qualquer falcatrua, de qualquer irregularidade, inclusive que poderia ser irregularidade até não dolosa. Nenhum. Isso não é discurso, isso é prática. E contra fatos e práticas não adianta ficar fazendo conversa mole. É nesse sentido que eu digo com toda a franqueza, a sua mensagem é uma mensagem riquíssima, menos politicagem, menos enganação, e, acima de tudo, fazer com que possamos recuperar esse conceito profundo da política que está em tudo. A política está em tudo, na comida que comemos, na roupa que vestimos, no emprego que temos, no desemprego que existe. A política está em todas as relações, portanto, por isso ela tem esse componente forte de essencialidade, mas nós temos que recuperá-la. Temos que recuperá-la. E por isso, eu digo a Rubian Weiss que realmente menos politicagem e mais visão. E visão com compromisso. Visão que possa, na verdade, se transformar em realidade. E é isso que nós estamos oferecendo. Se devemos ser sérios e responsáveis em tudo o que fazemos, e a política está presente, como eu disse antes, em toda a nossa vida, em todas as nossas vidas, nós devemos fazer da política uma prática positiva, fazer da política, na verdade, um reflexo daquilo que positivamente todos esperam. É nesse sentido que eu sou muito grato pela participação que estou tendo de tantos que fazem as suas perguntas, as suas colocações. Diante do tempo que nós chegamos e vamos ter que concluir, eu quero fazer aqui um apelo.
Primeiro, agradecendo todos que mandaram as suas mensagens, que fizeram os seus questionamentos. Mas eu peço que continuem enviando as suas perguntas, comentários. Também estamos abertos para sugestões. Mas continuem fazendo os seus comentários, as perguntas, as sugestões, para que possamos sempre ampliar esse debate com os aspectos importantíssimos para Foz do Iguaçu. Uma Foz do Iguaçu que queremos para todos, em que um projeto de desenvolvimento local tenha também essa perspectiva de, em cada bairro, nós termos, na verdade, esse olhar realizador de emprego, de renda, de oportunidade, de, inclusive, identidade, portanto, compreendendo o que é um território dentro de um município, de um determinado bairro, com milhares e milhares de pessoas, de sonhos, às vezes de frustrações, de dificuldades, de como é que possamos compreender que é preciso olhar esse local e ter propostas muito concretas para alavancar a autoestima, para alavancar a própria economia dos bairros e fortalecer a convivência, o relacionamento, fortalecer os espaços públicos, efetivar, afinal de contas, políticas que possam beneficiar as pessoas. Gente, por isso, até o próximo encontro. Participem sempre com Nelton às 12, toda quinta-feira. Um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado do Com Nelton às 12 de hoje. Passo aqui para relembrar. Envie suas perguntas para contato@nelton.com.br. Siga o Nelton Friedrich no Instagram, Nelton PDT Foz, onde vocês também podem enviar suas perguntas. E, é claro, Nelton Friedrich no Twitter, @Nelton PDT Foz. Para você que está assistindo esse vídeo pelo Facebook, quero lembrar também que vocês podem assistir todos os vídeos anteriores de lives pelo canal no YouTube de Nelton Friedrich. Só procurar lá e vocês vão encontrar. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, lembre-se que toda quinta-feira, às 12 horas, a gente vai estar aqui lendo comentários e debatendo algumas coisinhas. Até mais!